A lição da segunda-feira contém o título Adorando a Imagem e ela vai nos colocar diretamente nessa história tão emblemática que é a história do capítulo 3, onde Sadraque, Mesaque e Abednego serão os personagens principais. Mas antes de irmos para o capítulo 3, eu vou pedir que a produção coloque aqui o texto de Daniel 1, versículo 2. Diz assim: referindo-se a Nabucodonosor, o Senhor lhe entregou a Nabucodonosor nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinear, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Olha que interessante, a menção da terra de Sinear, aqui em Daniel 1:2, nos remete ao relato da Torre de Babel. Gênesis 11, verso 2. Veja que o fato de Nabucodonosor ter tirado utensílios do templo de Jerusalém e trazido para a casa do seu Deus na terra de Sinear, conecta com o espírito daqueles homens que construíram a torre de Babel, e aponta para um espírito de quem não quer se submeter aos planos e à vontade do Senhor. Quer que os seus próprios planos, a sua própria vontade e, em última análise, ele mesmo seja o objeto de adoração e não Deus. Olha aqui que comparação interessante. Agora sim, indo para o capítulo 3, nós vamos encontrar aqui aquela história impressionante em que os três hebreus, Daniel não se encontra no relato, eles são convocados juntamente com vários outros personagens do império para adorar a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor havia levantado no campo de Dura. É interessante que o texto indica claramente que Nabucodonosor, mesmo depois de reconhecer que o Deus de Daniel era o Deus que havia dado toda a revelação e que depois da cabeça de ouro que apontava para o reino da Babilônia, este reino passaria e ele também passaria e os outros reinos viriam. Parece que ele, ao construir essa estátua, está dizendo: não, o meu reino permanecerá para sempre. Ele estava assumindo uma condição que não lhe pertencia, pondo-se em lugar de Deus como aquele que determina os tempos e as estações e os reinos e os reis. E este desafio, ele tem no seu cerne, acima de tudo, a questão da adoração. 11 vezes no capítulo 3, esta palavra vai aparecer em diferentes expressões verbais. 11 vezes. De fato, a história não é tanto a história da fornalha, nem da libertação, esses elementos estão aí, mas é a adoração. A quem vamos adorar? Esta é a grande questão, e este estudo e esta compreensão nos ajudarão tremendamente na compreensão daquilo que está projetado no livro do Apocalipse, capítulo 13. O rei, ele ressaltou uma postura de desafio da mensagem que Deus havia dado. Ele desafiou a Deus. Ele disse: eu quero ver quem é maior, se é o que Deus profetizou por meio de Daniel, ou se eu realmente sou o rei dos reis, como Daniel se referiu a ele, como se ele fosse o maior rei existente em toda a terra. Nabucodonosor aqui, de certa maneira, neste período, ele revelou, da mesma forma como Amã vimos na lição da semana passada, ele revelou traços do caráter de Satanás e não deixa de ser também uma representação, esta ambição, esta presunção, este orgulho e o desejo de ser adorado, de estar em evidência acima de todos os elementos, é também um traço e uma representação daquilo que Satanás praticou e ainda pratica, conforme descrito em Isaías capítulo 14 e Ezequiel capítulo 28. E agora, olhando aqui para os três hebreus, de toda esta história, de todo o traçado, veja que da mesma forma como que o Nabucodonosor ordena a construção da estátua, ele determina que os seus súditos a adorem. Deus é um Deus de liberdade, ele não obriga ninguém a adorá-lo. E Sadraque, Mesaque e Abednego, eles
podiam ter disfarçado naquele momento, podiam ter feito de conta que caiu algum objeto e ao se abaixarem eles poderiam ter elevado a Deus uma oração, mas não foi isso que eles fizeram. Produção, coloca para nós aí os versos, por favor, os versos 17 e o verso 18. A resposta que eles deram a Nabucodonosor quando eles o ameaçam incisivamente de que se eles não se curvassem, não adorassem, eles seriam lançados na fornalha de fogo ardente. E eles respondem assim. A resposta começa no verso 16, mas nós vamos pegar aqui a partir do verso 17. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Que coisa impressionante. Eu fico impressionado, meus irmãos, meus amigos, com esta postura. É claro que esta decisão desses 3 hebreus não havia sido tomada ali naquele momento, ela havia começado muito antes, muito mesmo antes deles terem sido levados como cativos. A disposição, a entrega deles para adorar unicamente ao Deus de Israel, o único Deus, o Deus Criador, era uma decisão já tomada. Se nós não tomarmos a nossa decisão de sermos fiéis antes que as provações aconteçam, quando elas chegarem, seguramente nós iremos titubear, nós iremos fraquejar. Por isso, cada dia, meu irmão, minha irmã, é um dia de decisão, é um dia para renovarmos o nosso pacto de fidelidade a Deus, aconteça o que acontecer. Será que eu estou falando para alguém hoje que está sendo severamente provado? Eu gosto de pensar que em todo cenário existe um Nabucodonosor cruel que está fustigando os filhos de Deus. Às vezes esse Nabucodonosor é um chefe no ambiente do trabalho, às vezes ele está na forma de um professor numa universidade, ou às vezes na forma de amigos ou até da própria família. Pasmem, é isso mesmo. E se nós não tivermos convicção daquilo que cremos, nós não suportaremos a prova, porque a ordem para desobedecer, a ordem para adorar outras coisas, outros objetos que não o único Deus verdadeiro, o único que merece nossa adoração, ela pode surgir a qualquer momento. E se eu não estiver convicto, eu não suportarei, porque ela vem seguida de ameaça, e neste caso era uma ameaça de morte. Então, meus queridos irmãos, nós temos que renovar cada dia o nosso propósito de fidelidade e de obediência ao nosso Deus. Eu gosto de pensar ainda, queridos irmãos, nesta história, como isso também se aplica à liberdade religiosa, um tema pelo qual eu trabalhei 6 anos lá na divisão e sigo apaixonado e atuante nesse ministério. Ele tem todos os ingredientes para nos ajudar a entender. Normalmente, quando existe algum regime totalitário ou quando Estado, governo e religião estão unidos, não existe liberdade religiosa. Mas o nosso Deus é um Deus de liberdade. Por isso que nós, adventistas do 7º dia, trabalhamos para que haja separação entre Estado e igreja, entre governos e igreja. Separação não significa intriga, não significa oposição, mas significa que cada poder ocupa o seu espaço de forma independente e, em havendo possibilidade, que cooperem um com o outro, mas sem intromissão. Todas as vezes que o poder político se une a um poder religioso e eles se juntam e se unem, isso resulta em intolerância e perseguição religiosa. São fatos que a lição não trouxe, mas são lições muito especiais que nos ajudam a compreender. E aqui eu quero terminar a lição focando no livramento que Deus operou. A lição traz isso, que nós não devemos apenas trazer os elementos que possam trazer medo. O próprio texto do verso para memorizar fala isso, que nós não devemos ter medo, mas Deus operou maravilhosamente, Deus operou um livramento. E pela segunda vez, Nabucodonosor presta um depoimento, dá um testemunho de reconhecimento da grandeza do Deus de Daniel e agora de Sadraque, Mesaque e Abednego. O Deus que esteve com aqueles 3 hebreus naquela fornalha é o mesmo Deus. É a pessoa do Senhor Jesus Cristo, é o mesmo Deus que por meio do seu Santo Espírito e dos seus santos anjos está ao meu lado e ao seu lado para nos livrar em todas as circunstâncias que nós possamos estar. Lembre, irmãos, amigos, Deus não nos impede
que entremos na fornalha, mas quando a fornalha chega, ele segue conosco. Aquele quarto elemento, com a aparência do Filho dos Deuses, era o próprio Filho de Deus, e é ele que vai estar ao meu lado e ao seu lado. Você está enfrentando hoje uma dura provação, está enfrentando uma prova muito difícil para a qual você não vê solução, que parece muito maior do que você. Olhe para Jesus, ele está ao seu lado, com os braços abertos, protegendo, fortalecendo, amparando você. E com esta certeza, nós colocamos um ponto final na lição da segunda-feira.